de todas, o giroscópio, um instrumento físico que consiste em manter seu eixo de rotação fixo, qualquer que seja o movimento em torno a si. Isto acontece pelo efeito da lei de conservação do momento angular e se realiza através da ligação exclusivamente mecânica do eixo de um rotor com sua suspensão cardânica. O giroscópio foi utilizado pela primeira vez por Léon Foucault em 1852 para demonstrar o movimento da Terra. Os livros científicos da época relatam o sucesso dessa demonstração. Vejamos. Ligado o giroscópio manual ou elétrico mantém o eixo de rotação fixo, qualquer que sejam os movimentos do sistema em torno. Aqui temos reproduzido o mecanismo. Aqui e ainda aqui. São feitos inúmeros experimentos. Enquanto o sistema em torno se move, o eixo interno se mantém fixo. Então, o giroscópio pode mostrar o movimento de rotação terrestre. Se a Terra gira 360 graus em 24 horas, o instrumento deverá evidenciar sua linha imóvel sobre uma superfície que se desloca 360 graus, nos dando a prova final, mecânica e inegável de que a Terra está girando. Vejamos! Imóvel. Parece mesmo que a Terra esteja parada. No entanto, a superfície deveria ter se movido em todas essas horas. Todos os experimentos depois de Foucault têm falhado, mesmo hoje, com giroscópicos menos rudimentares daquele de sua época. Ok, o giroscópio é como a água, não mente. Agora entendemos o quanto a ciência oficial possa modificar as cartas para evitar a perda. Para justificar um mundo que não vê, que não existe, nem mesmo de aparência. Como podemos ilustrar o paradigma com o qual um dia talvez ele tenha que lidar? Se chama Terra plana. Um modelo já descrito pela antiga Babilônia, egípcios, maias, incas, navarros, noruegueses, hindu, pelo budismo, ao Corão e à Bíblia. E a Terra, assim como podemos vê-la, acreditando em nossos olhos, plana e parada, com um polo magnético ao norte que aponta sempre para a estrela polar, um equador entre a linha mediana e um imenso círculo de gelo chamado Antártida, da qual se pensa que possam existir outras terras, ou onde se inicia a cúpula do firmamento, o nosso universo. Esta é a volta que fazem as luzes siderais de forma concêntrica em torno à estrela polar. Junto com essa cúpula, Sol e Lua, ambos com um diâmetro hipoteticamente cerca de 50 km, descrevem um modo circular em qual se alternam os dias e as estações, mais quentes ao norte com o estreitamento dos movimentos para o polo, ou ao sul, alargando-se o modo para o externo. Se o Sol gira em cima e em torno à Terra cada 24 horas, movendo-se regularmente de trópico a trópico a cada 6 meses, permite que as regiões centrais e setentrionais recebam anualmente muito mais calor e luz solar que as regiões meridionais ao longo da circunferência. Do momento em que o Sol se move mais rapidamente em cima das regiões meridionais, nas mesmas 24 horas que se deve passar sobre a região setentrional menor, sua passagem será em proporção necessariamente mais lenta. Isso explica perfeitamente as diferenças das temperaturas entre Ártico, menos 30 graus de média, e Antártico, menos 60 graus de média. As diferenças de estações e de duração da luz do dia. A explicação das estações assim formuladas parecem muito mais convincentes do que aquela do modelo esférico. Neste, de fato, as diferenças de estações são causadas da inclinação dos eixos terrestres em
respeito aos raios de sol. Teoria que traz o resultado paradoxo que no hemisfério boreal, o nosso, é mais frio quando a Terra está no ponto mais perto do Sol e mais quente quando a Terra se encontra no ponto mais distante. Como pode uma pequena diferença de inclinação influenciar tanto assim quando uma diferença de 5 milhões de quilômetros de distância influencia tão pouco? O rapazinho, já bastante crescido, recorda que nunca foi capaz de entender perfeitamente esta incompreensão. Até que Obama falou da Terra plana. O modo concebido no modelo plano resolve também as incongruências insustentáveis sobre a Lua. A versão mais aceitada nos conta que a Lua gira em torno da Terra com uma órbita de 28 dias. O modelo esférico apresenta, porém, vários problemas de ordem. Primeiro, nos indica uma Lua muito menor que o Sol, enquanto nossa percepção da realidade mostra dois corpos sólidos e de tamanhos parecidos. Segundo, para justificar o fato que vemos sempre uma fase da Lua, o modelo força um improvável movimento sincronizado com a Terra, graças aos períodos de rotação e revolução lunar idênticos. Mas, se fosse assim, não se pode entender como foram provocadas as crateras na fase visível da Lua, uma vez que está sempre virada para nós. Terceiro, neste modelo concebido seria impossível ver a Lua cheia de dia. Mas é aquilo que vemos na realidade. Quarto, alguns eclipses lunares são incompatíveis com a teoria. Assim explica o eclipse um modelo esférico. A Lua entra no cone da sombra da Terra, que interrompe a iluminação da parte do Sol. Vejamos. O nascer do Sol nos Estados Unidos, a sombra da Lua deve ser para baixo necessariamente. Mas, na realidade, não é assim. Estamos no Novo México, durante o eclipse de 10 de dezembro de 2011. Com o nascer do Sol, a luz do dia aumenta, mas o cone de sombra da Lua está no alto. Ao invés, deveria estar no baixo. Este mesmo fenômeno foi observado com incredulidade em Illinois às 6h30 da manhã. What I find very interesting is I was expecting the shadow to come upward across the moon as it would go down and it would pass into shadow, and actually it's going the other way around. Também neste caso temos que escolher: ou acreditamos na ciência e fazemos de conta que a realidade não existe, ou observamos a realidade e damos o chute definitivo ao modelo esférico. No paradigma da Terra plana, a Lua, que seja uma esfera, um disco ou quem sabe qualquer outra coisa, tem uma órbita um pouco mais lenta daquela do Sol, 25 horas. Este é o modelo que nos parece mais plausível. O modelo indicado explica também o eclipse solar, fenômeno que os antigos sabiam calcular perfeitamente sobre a base desta planta, a Terra plana. Agora vamos passar para o Sol. Como o nascer do Sol é o seu lento aproximar-se vindo do leste, o pôr do Sol nada mais é que seu desaparecimento no horizonte visível dos nossos olhos. Nenhuma curva o coloca abaixo do horizonte. O Sol simplesmente some do ponto de vista da nossa perspectiva. Ainda uma vez que a observação da realidade nos dá a percepção exata das coisas. Parece de fato evidente que seja o Sol a se aproximar ou se afastar de nós, girando em uma Terra plana que é o centro do universo a nós visível. Uma das principais chaves para o arranque da crise do paradigma esférico é de fato colocar luz nas contradições junto ao modelo universo dominante. Se a Terra estivesse a girar, se encontraria com estações contrárias nas duas posições opostas ao Sol A e B.
Passando então de um ponto ao outro, devemos observar a inversão dos dias com as noites. Meia-noite de junho deveria se tornar meio-dia em dezembro. Isso não acontece porque dizem que a cada 24 horas a Terra gira 1 grau a mais em sua rotação, não 360 graus, mas 361 graus. Esta compensação manteria os dias e as noites nas duas posições da Terra indicada. Então, a inclinação do globo permaneceria invariada 23,5 graus em junho, como em dezembro. Considerando que o Polo Norte aponta sempre para a estrela polar, como pode acontecer isso no mesmo momento A e B, que estão distantes entre eles 186 milhões de milhas e com uma inclinação do eixo invariado? De fato, a realidade não é compatível com a teoria, como ao invés em um modelo parado, que descreve uma superfície plana sobre o qual gira o firmamento de estrelas sempre em torno à estrela polar. O que inventaram os teóricos ortodoxos para justificar a esfera? A estrela polar é distante 2,55 quadrilhões de milhas. Assim é que não se pode calcular a paralaxe esferal da Terra entre junho e dezembro. Então, nós podemos ver uma estrela assim imensamente longe a olho nu? Certo, rebatem eles, porque é 46 vezes maior que o Sol. É assim que usam tamanhos e números desdobrando-se a resolver cada teoria falida que inventam. Essa é a lição que nosso menino, agora já velho, pode ainda aprender com as palavras de Nikola Tesla. Os cientistas de hoje substituíram a experiência pela matemática, vão de uma equação a outra e ao fim constroem uma estrutura que não há nenhuma conexão com a realidade. Aqui está o que vemos com o telescópio. Este somente podemos observar. Aqui, por exemplo, Vênus, Ciro, Arturo, Vega, Betelgeuse. Os astros são visíveis assim e provavelmente respondem à lei da densidade, diverso daquele que reina no plano tridimensional da Terra. Vivemos em um sistema no qual somos o centro enquanto estrelas rodam em torno, ou somos a periferia que se move em um sistema solar na infinidade do universo? Segundo o modelo esférico, devemos nos contentar de sermos uma pedra insignificante que vaga com um movimento de 1.040 milhas por hora em torno a si, a 66 mil milhas por hora em torno ao Sol, enquanto o sistema solar se move na Via Láctea a 490 mil milhas por hora e a galáxia inteira se joga no universo em outros milhões de milhas. Tudo isso sem que possamos perceber nada. Percebemos a corrente de ar, de água, a densidade dos corpos, o eletromagnetismo que causa terremotos, mas a velocidade com a qual se move o nosso planeta, não. Não existe nenhum efeito captado dos nossos sentidos. Mas isso é possível? O modelo proposto de uma Terra em caminho não combate com aquilo que vemos no céu. Aqui, a estrela polar está sempre no centro da rotação de todas as outras estrelas e durante milhares de anos as constelações permaneceram fixas no mesmo ponto, sem mudar de nenhum modo a posição de suas trajetórias. Se a Terra fosse uma bola orbitante em torno a um Sol que se movesse em uma galáxia surgida do Big Bang, como afirma a NASA, seria impossível que as constelações permanecessem imóveis. Baseando neste modelo, deveríamos de fato ter um céu noturno completamente diverso a cada simples noite, e as estrelas visíveis não seriam nunca mais as mesmas estrelas por 2 vezes seguidas. Somente se fosse assim, poderíamos render a este modelo a razão.
Mas a ciência ortodoxa dispõe do paradigma dominante que foi criado em 2 milênios e o desfrutará o máximo possível, exibindo leis feitas de equações que terão em único escopo de render inacessível a observação do universo e a crítica do modelo imposto. É por isso que depois da exploração do almirante Byrd, que com suas viagens revelou um local desconhecido da cadeia do gelo antártico, surgiu um tratado internacional que fechou este local para qualquer acesso. Não parece estranho que a família Rockefeller financiou e promoveu, seja a expedição tanto para ver uma montanha antártica dedicada ao seu nome, seja um tratado de não desfrutamento contra os seus próprios interesses petrolíferos. Quem sabe em homenagem a qualquer interesse mais vasto? O Tratado Antártico foi firmado em Washington em 1959, 2 anos depois do último sobrevoo e da morte do almirante. Hoje, com apoio de 48 nações, o tratado veta a atividade militar no continente de gelo, mas as pessoas e maquinários militares podem ser usados para procura científica ou qualquer outro escopo pacífico. Pois é graças a isto, uma vigilância militar constante envolve todo o cinto antártico em segredo que o supergoverno mundial impôs à humanidade, também por meio de violência, no caso de pilotos civis e capitães de navios que quiserem se aventurar. Antes de chamar de desinformado a quem quer que seja, venham de encontro às respostas que nos escondem os mistificadores da Lua feita em casa. Se o paradigma dominante fosse hoje o da Terra plana, pense quanto facilmente vocês cairiam na gozação a querer convencer que a Terra seria uma bola que roda, trazendo consigo nuvens e oceanos, sem que ninguém perceba. Queridos inquisitores, sejam sábios e percorram a estrada do conhecimento, não aquela da ignorância. A exploração da Antártida, estando no modelo da Terra plana, poderia revelar as ramificações da verdade e os confins da Terra, o limite de onde se encontra o firmamento, ou a existência de novas terras descritas, por exemplo, de um antigo mapa budista. Se fosse assim, se poderia especular a presença de terras próximas à nossa em uma superfície plana separadas por gelo ou em um plano abaixo. Este poderia ser um pavimento do universo. Hoje seria possível uma viagem para o conhecimento onde ninguém nunca foi, mas aquilo que permite a tecnologia, o poder veta, isso é claro. O cinto de gelo abaixo os 60 graus paralelos foi considerado inacessível. As elites do poder fazem uma zona internacionalmente fora dos limites, aberta somente com visitas guiadas, limitadas e caríssimas, com somente 3 pontos de acesso totalmente controlados. De fato, sabemos que os guardas estão nas fronteiras. Isso nos autoriza a pensar que a esfera da qual nos impõe acreditar seja a forma mais adequada para esconder as margens da Terra e aprisionar assim cada mente questionadora. A Antártida é aquilo que o mito nos ensinou a ver nas colunas de Hércules, o limite intransitável, a fortaleza da consciência, a porta de acesso à verdade e uma nova e antiga verdade que estão retardando, freando, querendo impedir. E se alguém se assim atrever a defini-la, eles tentarão poluí-la de novo, saturando as massas com mentiras. Se Obama tivesse no coração a consciência da humanidade, o seu bem, o conhecimento do saber e do sentir comum, ou se somente tivesse a Terra plana como um absurdo para desmascarar, concederia uma missão à Antártida autofinanciada para uma comissão de livres exploradores de cada pensamento. O que fazem, ao contrário, é criar divisão, democráticos contra republicanos, terraplanistas contra heliocêntricos, nós contra eles. Isso é tudo que serve para poder dominar. Tem a necessidade de nos deixar nas sombras, de nos fazermos acreditar que somos um pontinho insignificante no universo. Para isso que serve o sistema heliocêntrico. Os dominantes, movendo as alavancas do verdadeiro poder, preparam ilusões de que um dia desembarcaremos em Marte, ou quem sabe um deles pousará aqui. E assim nos induzem. Podemos destruir tranquilamente a Terra porque um dia não nos servirá mais.
quem conhece a verdade? Os mesmos que impedem os outros de realizá-la? Talvez. Os jesuítas sempre adoraram o sol e o vestiram de Cristo, apoiado e gestido como a leva financeira do sionismo mundial, e através das lojas da maçonaria determinam aquilo que se deve esconder e o que somente a simbologia pode revelar. Neste engano milenar do qual o homem é vítima, nos escondem a coisa fundamental, o porquê nascemos. Eis aqui o porquê nos ocupamos da Terra plana. Descodificar o modelo Terra responde a essa dúvida existencial de cada homem. Em uma síntese extrema, se a Terra é plana, quer dizer que nos enganaram deliberadamente. Se apropriaram do senso da nossa vida, camuflando com imagens sagradas ou profanas que nos dão nas saídas da igreja ou dos shoppings. Removendo a Terra do centro do universo imóvel, esses maçons nos levaram fisicamente e metafisicamente de um lugar de suprema importância a um lugar de completa indiferença a tudo. As suas corporações nos vendem ídolos para adorarmos, que tomam posse lentamente do mundo enquanto nós silenciosamente acreditamos em sua ciência, votando em seus políticos, comprando seus produtos, escutando as suas músicas, vemos os seus filmes, sacrificando nossa alma sobre seus altares de materialismo. Não falarei do Criador ou em quem acreditar. Antes que venha a acreditar em qualquer coisa que seja, é necessário acreditar em si próprio, retirar a procuração em branco, não confiar em quem impõe a sua credibilidade. Eles afastaram o homem do seu centro para poder estar no trono principal, impondo a imutabilidade para a lei do mais forte. Como todos os enganos, é em vão perguntar quem seriam os cúmplices. Astronautas, pilotos de avião, políticos, cientistas. Certo, o paradigma vencedor é indiscutível se deseja manter o próprio trabalho e a própria reputação social. A estrada percorrível é aquela da consciência e procura pessoal, que devagar se transforma em consciência e procura coletiva. Estaremos abaixo da satirização dos grupos que acreditam no sistema, mas quem tem consciência tem também ombros largos para carregar este peso. Entanto, nós temos rumores que o Vargo Celeste seja impenetrável. Se tem que inventar todo este cinema é porque não pode acessá-lo. Tanto é verdade que os Estados Unidos e a União Soviética o tentaram violar com sucessivas operações. Explosões atômicas realizadas na atmosfera logo depois das últimas descobertas no Antártico. But strangely enough, there is left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing. A elite poderia, então, ter descoberto o firmamento e estaria procurando uma forma de ultrapassá-lo. Mas pode o homem querer destruir a própria casa que o abriga? Podemos deixá-los agir assim impunemente? A ciência, escrava dessa intenção, quer se fazer acreditar que está protegendo e não ocultando a Antártica para os escopos do domínio? Vocês podem ser persuadidos assim tão facilmente? Que outra coisa poderia ser essas incursões destrutivas, senão as tentativas de romper a cúpula e ultrapassar os limites impostos para a vida na Terra? Parece estranho falar de cúpula também para mim, mas se até Hillary Clinton o faz, por que nós também não podemos? Por que não devemos nunca dar voz à sabedoria que tinham os antigos ou a essa impressionante e nítida foto tirada na última missão na Antártica? But we are all standing under a glass ceiling right now. O que é essa barreira impossível de superar? Um material super translucente, campos de força, assim chamadas faixas de Van Allen, afirmam eles. Alguma coisa, seguramente, que nem mesmo o foguete arrisca ultrapassar. 3, 2, 1.
NASA sabe e seus foguetes de fato fazem prudentemente uma trajetória à parábola descendente, como faziam os Shuttle. A propósito, vocês se recordam do incidente do Space Shuttle Challenger em 1986? Então, parece que 6 das 7 vítimas participantes, assim por dizer a missão, estão ainda vivos. Não parece para vocês também? Que seja a enésima farsa made em Estados Unidos? Talvez não saberemos nunca. Este documentário não acabará com a revelação de uma verdade em mãos, a verdade que hoje escondem, nos é comum também se pensarmos diversamente. Talvez é a nossa grandeza, a importância daquilo que assim cautelosamente a natureza, Mãe Divina, confiou dentro de um firmamento assim infalível, que parece existir como única e grande consciência, uma inteligência que o Código Divino de Fibonacci parece descrever. Que seja o modelo mais adapto a retratá-lo, esférico ou plano. Tudo aquilo que existe tem a ver com cada um de nós, tem a ver com o menino que no berço já sabia de tudo e que depois de surpresas e surpresas se esqueceu, adormentado com o cansaço da experiência. Então hoje querem nos fazer acreditar que a Lua foi conquistada, que o núcleo da Terra nos atrai, que luzes tão pequenas são sóis gigantes a distâncias impronunciáveis, mas eles mesmos nos dizem que quem não é formado não pode contradizer, deve aceitar o arsenal atômico que acaba com o futuro da vida, a eliminação da inteira espécie terrestre a um ritmo da segunda grande extinção. Aceitar que o petróleo venha definido como fósseis, assim para vendê-lo por raro, mas indispensável. Que o veneno químico dos aviões passe por vapores, nos matando assim, sem nem ao menos um culpado. Aceitar que a elite domine a realidade e induza em todos nós a percepção da realidade que se faz cômoda. Para nos convencer que a guerra é boa, a competição é boa, o domínio é bom, que a depauperização é boa, a crise é boa, que também as taxas são boas, o mal necessário, se quiserem chamá-lo. Isso é o que estão te fazendo aceitar. O modelo pode se subverter e a Terra, assim como a vemos, é única, sozinha, inequivocavelmente o tamanho do nosso existir.